Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos. Uma ótima quinta-feira a todos nós. Espero que estejam bem. Meu nome é Patrícia Borges, eu estou como diretora do Centro de Anos Finais do Ensino Fundamental pela COPED e hoje nós recebemos a Miriam Sartori, que é coordenadora geral da etapa do Ensino Fundamental pelo MEC. Hoje o objetivo da nossa live é conversar um pouco sobre o programa Brasil na Escola, um programa que é voltado para anos finais. A gente sabe que é um programa que é bastante necessário, esperado e importante. Então, falar um pouquinho sobre ele e torná-lo conhecido por toda a rede é importante para gerar engajamento, que a gente sabe que é um dos maiores fatores, né, para que o programa tenha sucesso e atinja os objetivos. A ideia é tornar conhecido em tanto os objetivos quanto os eixos do programa e, obviamente, a gente tirar algumas dúvidas. Acredito que esse seja o primeiro contato de muitos com a Miriam, com o programa e com as propostas. Então, a ideia é que vocês, ao terem dúvidas, possam trazer para a gente, conhecer também um pouquinho das especificidades. E aí, eu gostaria até de falar um pouquinho sobre como deve acontecer essa live, só para que a gente saiba o que esperar. Nesse primeiro momento, a gente vai apresentar o programa, a Miriam vai se apresentar. Em sequência, a gente vai conversar sobre correlações que a gente já tem com a secretaria, com ações que a gente vem desempenhando para a etapa. E, em sequência, a gente vai ter uma sessão de dúvidas. Nesse meio tempo, eu vou estar prestando atenção no chat, em todos os momentos. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem no chat e eu vou poder selecionar e a gente vai direcionando também. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vinda, Miriam, e agora está contigo. Bom dia. Obrigada, Patrícia. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite e pela abertura desse canal de comunicação. A gente sabe que, às vezes, um lançamento de um programa novo gera uma série de dúvidas e expectativas. Então, estar aqui conversando hoje com a Secretaria de Educação, os profissionais de educação, né, do Estado de São Paulo, ajuda muito, nos apoia muito na comunicação das estratégias do programa. Então, é isso. Eu queria, então, vamos começar, né? A gente tem uma apresentação para ajudar a visualizar algumas linhas gerais do programa e reforçar a importância de vocês fazerem as perguntas para que a gente possa tirar as dúvidas referentes especificamente ao Estado de São Paulo e as especificidades de vocês. Queria pedir, então, para o pessoal colocar a apresentação. Obrigada. Bom, o programa Brasil na Escola foi lançado, instituído por meio da portaria 177 do dia 30 de março de 2021. Ele é um programa, como a Patrícia já mencionou, voltado para os anos finais do ensino fundamental. O objetivo principal é fomentar estratégias e inovações que assegurem a permanência e a aprendizagem dos estudantes dessa etapa, e o nosso norte é aí um pouco o acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação, especialmente a meta 2, que diz respeito à universalização. Dentro dessa meta a gente tem um indicador, que é o 2B, que é um indicador que mede aí o percentual de pessoas que finalizam, que concluem o ensino fundamental, e também a meta 7, que é a nossa meta de qualidade, que tem como indicador o IDEB, e o indicador 7B é o indicador do IDEB dos anos finais. Então, esses são dois indicadores que a gente tem adotado dentro do programa, que a gente quer acompanhar e espera que a política possa contribuir para o atingimento dessas metas e também para a melhoria, principalmente, da aprendizagem e da permanência, dos indicadores de permanência. O programa foi pensado em 3 eixos: apoio técnico e financeiro, que é voltado especialmente em uma estratégia de focalização às escolas que atendem populações mais vulneráveis, valorização de boas práticas e inovação. Então, vou falar um pouquinho de cada eixo para ficar mais claro. Pode passar para o próximo slide. Aqui é um pouco dos objetivos específicos do programa, como eu mencionei: elevar a frequência escolar, diminuir os índices de evasão e abandono, diminuir os índices de reprovação, diminuir a distorção idade-série, elevar a aprendizagem. E aí as 2 metas que a gente pretende auxiliar, apoiar,
e propor estratégias inovadoras para a organização pedagógica para o ensino fundamental. Esse programa tem um lado, né, um espaço muito especial para propostas inovadoras de organização dos anos finais do ensino fundamental. Então, a gente espera iniciar uma discussão junto à rede, todas as redes de ensino, para pensar em estratégias inovadoras que possam atender às demandas específicas dos anos finais. Pode continuar. Então, essa é a próxima? Deixa eu olhar aqui. Isso, então, como é que é feito a adesão? Aí a gente está falando um pouquinho da adesão, do processo de adesão. Para participar do programa, os entes precisam aderir. Essa é uma adesão feita voluntariamente, e por isso que é importante o acesso ao sistema e a adesão dentro do prazo estabelecido. A adesão vai ser realizada até o dia 28 de maio, a gente já está num processo de adesão agora, e o ente, tanto o Estado quanto o município, acessam por meio do CIMEC. Lá no CIMEC, eles têm um termo de adesão, que é assinado pelo secretário de Educação ou secretária de Educação. Nesse momento, fazem a indicação das escolas para o eixo apoio técnico e financeiro, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Indicam também os pontos focais da SEB e enviam esse termo para o MEC. Posteriormente, a gente ainda vai disponibilizar no CIMEC um espaço para ser inserido um plano de ação da secretaria, indicando as estratégias que são mais importantes e que a secretaria espera que seja contemplada pelo programa, e aí necessariamente são estratégias vinculadas à permanência e à aprendizagem dos estudantes nessa etapa, ok? Pode passar. Falar um pouquinho, então, mais do eixo apoio técnico e financeiro. O eixo apoio técnico e financeiro visa fortalecer a liderança escolar e também aprimorar a organização pedagógica escolar. Então, nesse eixo, a gente vai ter a validação de algumas escolas que estão sendo indicadas, conforme alguns critérios pré-estabelecidos pela portaria do programa, e aí essas escolas poderão indicar estratégias que busquem melhorar a permanência e a aprendizagem dos estudantes. O MEC vai sugerir algumas estratégias, mas as escolas e as secretarias também podem utilizar recursos do programa para fortalecer estratégias que já estão em andamento, sobretudo aquelas estratégias que têm vinculação com esses indicadores de permanência e aprendizagem. Algumas que a gente pretende trabalhar dentro do programa para a parte de prevenção e enfrentamento à evasão e abandono é o buscativo escolar, né? Uma outra que já é realizada por muitas secretarias e também escolas. O sistema de alerta preventivo, que é um sistema preditivo de riscos de abandono. Então, a gente vai orientar as escolas que quiserem implementar essa iniciativa. Ele prevê uma identificação inicial dos estudantes que têm maior risco de abandono escolar durante o ano letivo. Então, a partir do levantamento de uma série de fatores, a escola consegue identificar a probabilidade daquele estudante de abandonar a escola durante o ano letivo e, a partir disso, planejar uma intervenção precoce que possa, de repente, prevenir esse abandono. Uma outra estratégia dentro dessa parte de enfrentamento à evasão e abandono escolar o acompanhamento regular da frequência escolar, principalmente em parceria com as famílias. A gente sabe que nessa etapa, nos anos finais, muitas escolas utilizam, por exemplo, o passe estudantil no lugar de transporte escolar, e aí fica até mais difícil a gente acompanhar essa frequência escolar. Então, uma comunicação com a família efetiva tem sido uma das estratégias que demonstram maior impacto. Tem evidências já de alguns estudos que mostram que essa comunicação impactam na prevenção desse abandono. E para a parte de aprendizagem, de elevação da aprendizagem, a gente tem estratégias de personalização da aprendizagem, que é um acompanhamento personalizado dos estudantes. A partir de uma avaliação diagnóstica, a gente consegue identificar
quais são ali os níveis de proficiência diferentes, mesmo nas mesmas séries escolares, e a partir dessa identificação a gente pode propor projetos interventivos que são mais personalizados às demandas e a necessidade ali de apoio daqueles estudantes. É um pouquinho aqui do que a gente fazia lá no Novo Mais Educação, para quem trabalhou com esse projeto, né? Então, identificava-se alguns estudantes que estavam com um pouco mais de necessidade de uma carga horária mais estendida, de um reforço escolar, e aí tinha uma ampliação dessa jornada para o atendimento desses estudantes. Então, não é só essa estratégia, essa é uma das estratégias de personalização do aprendizado, outras podem ser incluídas também no programa, mas é só para ficar mais claro, talvez, e ilustrar para vocês. Uma outra estratégia também que a gente vai induzir é desenvolvimento de competências socioemocionais. E aí a gente tem várias possibilidades, uma delas que tem sido realizada por algumas escolas é esse acompanhamento por meio de oficinas que desenvolvem e trabalham essas competências socioemocionais, que foram inclusive incluídas na BNCC, e estratégias de transição, que são estratégias voltadas sobretudo para o sexto ano, que é esse acolhimento da chegada dos estudantes no sexto ano, como a gente pode acolhê-los, ambientá-los e fazer uma transição mais tranquila, porque a gente sabe que a dinâmica das escolas dos anos iniciais é bem diferenciada, né, para a dinâmica das escolas dos anos finais, e tem muitos estudos que mostram que esse ano, o sexto ano, é um ano bem desafiador e que precisa de uma atenção bem especial. Mas aí também a gente contempla o nono ano numa preparação para que os estudantes continuem os seus estudos para o ensino médio. A gente sabe que a gente tem uma enorme perda de estudantes nessa transição dos anos finais do ensino fundamental para o ensino médio, e aí algumas estratégias podem ser realizadas aí para garantir que esses estudantes continuem os estudos e permaneçam. Aí também a gente tem estratégias de prevenção, correção de fluxo ou de dissorção idade séria. Então, as escolas e também as secretarias, a gente espera que as secretarias e as diretorias regionais possam orientar as escolas na elaboração dessas estratégias. Então, a gente vai ter um período, mês de junho inteiro, para discutir um pouco mais essas estratégias, para que quando a escola acesse o sistema, para efetuar o seu plano de atendimento escolar, ela esteja já com maior clareza de que tipo de ação ela quer fortalecer, ela quer realizar, implementar na escola com os recursos do programa, tá bom? Pode passar. Falando um pouquinho mais do eixo apoio técnico e financeiro, as escolas é um eixo que prioriza determinadas escolas, então ele é uma estratégia de focalização. É necessário que as escolas indicadas sejam escolas públicas dos anos finais do ensino fundamental, que atendem os anos finais nos anos de 2021 e 2022, e aí a gente tem alguns critérios que vão priorizar. Um deles é que as escolas são aquelas escolas que possuem o IDEB igual ou inferior a 3,5, ou escolas que possuam pelo menos 70% dos seus alunos advindos de famílias beneficiárias do Bolsa Família, do programa Bolsa Família. Esses são os dois critérios priorizados. Então, todas as secretarias agora estão realizando as adesões até o dia 28 de maio e estão incluindo essas escolas. No sistema já vem parametrizado com essas escolas, elas estão realizando as indicações e a gente vai realizar no comecinho de junho uma validação das escolas conforme a nossa disponibilidade orçamentária. Então, a gente vai incluindo todas as escolas que atendem pelo menos um desses dois critérios e, havendo disponibilidade orçamentária, ainda poderão ser incluídas escolas que não possuem IDEB e que têm alguns outros indicadores de vulnerabilidade. Ok? Pode passar. Essas escolas vão receber, então, um valor agora, finalizando a adesão, depois que os estados, e os municípios realizam a indicação das escolas, finalizam a adesão, o MEC vai validar essas escolas, as escolas vão entrar no PDD interativo e realizar o seu plano de atendimento escolar. Ao enviar o plano de atendimento escolar, a gente vai então autorizar
o repasse dessa primeira parcela, que é uma parcela de R$10.000. Independente do porte da escola, a escola já recebe, então, esse valor de R$10.000. A gente espera que isso aconteça no início do semestre que vem. E aí, depois, a gente tem um cronograma que é uma parcela variável, então, que é de R$150 por estudante matriculado nos anos finais do ensino fundamental, considerando o censo 2020. E essa parcela de R$150, ela é dividida em 3 vezes. Uma ainda a ser repassada esse ano, no primeiro ciclo de monitoramento, e 2 no ano que vem. Então, o programa, para esse eixo de apoio técnico e financeiro, ele tem uma previsão de um ciclo bianual, que agora o primeiro vai ser 2021, 2022. Ok? Pode passar. Aqui é um pouco o cronograma para esse eixo também. Então, a gente está realizando as adesões dos estados e os municípios e do Distrito Federal até o dia 28 de maio. Depois vai ter um planejamento das escolas, orientado pelas secretarias e pelo MEC, então tudo em parceria, e aí no caso de vocês, pelas diretorias também regionais. Isso vai acontecer durante todo o mês de junho e o mês de julho. A gente espera que no mês de julho a gente já tenha o sistema e a resolução para que as escolas possam realizar isso dentro do PDDE interativo. As escolas, então, aí vão confirmar esse interesse por meio do PDDE interativo em participar do programa. E aí a gente faz a autorização do primeiro repasse, que é aquele repasse da parcela única. E a cada ciclo de monitoramento, as escolas vão preencher um formulário no sistema informando o que foi realizado, daquilo que tinha sido planejado, que ela realizou, e também ajustes que ela possa querer fazer dentro do seu plano de atendimento escolar por causa de alguma eventualidade que ocorreu naquele período. Então, são 3 ciclos de monitoramento, o primeiro acontecerá no final desse ano, o segundo no meio do ano que vem, e o terceiro no final do ano que vem, onde a gente vai observar as metas que as escolas pactuaram no momento do preenchimento do plano de atendimento escolar. Ok? Pode passar. Como que vai ser o plano de atendimento escolar das escolas lá no PDDE interativo? As escolas vão acessar, então, o gestor da unidade executora, que já tem acesso lá ao PDDE interativo, vai acessar um módulo específico para o programa, que ainda não está disponível, tá? Lá a gente vai identificar o cronograma de recurso, que vai ser repassado para aquela escola, então já vai aparecer um cálculo com o saldo disponível para aquela escola dentro do programa. Então, a memória de cálculo ela é bem simples, ela é R$10.000 para a primeira parcela, mais R$150 por estudante matriculado nos anos finais. Então, isso a gente já vai disponibilizar imediatamente quando a escola acessa o sistema, ela já tem essa informação, e também quando estão previstos os repasses. Lembrando que aqueles repasses, a primeira e a segunda parcela, a parcela variável, os repasses da parcela variável, eles vão ser efetuados na medida em que as escolas preenchem o monitoramento, quer dizer, preenchem o formulário de monitoramento e encaminham essas informações para o MEC. Isso é muito importante porque o MEC precisa ter um controle, um acompanhamento de como está sendo a execução desse recurso. Esse é um recurso federal, o MEC é cobrado pelos órgãos de controle referente à execução desses recursos. Então, esse momento do monitoramento é muito importante para que a gente possa justamente conhecer e identificar como está sendo realizada a aplicação desses recursos. Okay? Esse monitoramento, ele não dispensa a prestação de contas anual que as secretarias realizam para o PDDE. Então, a escola vai fazer o monitoramento no PDDE interativo, mas a escola também precisa continuar prestando contas da utilização dos recursos do PDDE, como habitualmente acontece. O Brasil na Escola vai ser depositado na conta qualidade, do PDDE Qualidade, então a prestação de contas vai ser realizada junto da secretaria, no mesmo cronograma lá do PDDE Qualidade. Todos os outros programas aqui do MEC que estão vinculados e que depositam recursos na conta qualidade, participarão, então, deverão ser objeto de prestação de contas. Ok? Pode voltar lá.
Então, não, é isso mesmo, nessa daí. Então, vai ter esse cronograma de recurso, do repasse de recurso, e aí vão ser pactuadas algumas metas de permanência e aprendizagem. Então, a escola vai indicar lá, olha, eu quero atingir com essas estratégias uma meta X para a minha taxa de rendimento e uma meta X para o meu IDEB, para os meus resultados do SAEB. Ela vai indicar, e aí é importante ela fazer essa análise e considerar, inclusive, todos os impactos aí que a gente teve na pandemia para a realização e pactuação dessas metas, ok? São metas de permanência e aprendizagem. E vai indicar no terceiro momento as ações que vão ser realizadas, quais são as estratégias que a escola quer realizar para cada uma daquelas metas e informar os insumos necessários para a realização daquela estratégia. Então, ela vai dizer, para minha meta de permanência, para poder melhorar aqui e apoiar a permanência, e eu vou implementar o sistema de alerta preventivo. Aí ela coloca, faz uma descrição e depois diz o que ela vai adquirir ou como ela vai empregar aquele recurso naquela estratégia do sistema de alerta preventivo. Então, eu vou utilizar aqui R$5.000 para comprar uma impressora, eu vou utilizar um recurso aqui para poder chamar um voluntário que possa fazer as oficinas com alguns estudantes, que possa planejar os projetos interventivos, então um voluntário que vai dar um apoio pedagógico, e aí ela vai colocando todos os insumos que ela precisa e o valor que esse insumo vai impactar ali, né? Quanto que ela vai precisar utilizar do recurso, e isso vai sendo somado até que ela chegue no saldo disponível para o programa. Lembrando que é importante a escola considerar nesse planejamento o cronograma de repasse, tá? Então, isso é o que a gente chamou o plano de atendimento escolar, e aí ela vai indicando o plano de aplicação financeira. Então, o plano de aplicação financeira compõe o plano de atendimento escolar. Pode voltar na tela? Também lá no sistema ela vai indicar a equipe técnica responsável, né? Concluir esse preenchimento. A gente vai ter uma confirmação de que ela está ciente do cronograma de monitoramento, das datas que ela deve acessar o sistema para monitorar e informar e realizar essas outras informações. Ela vai assinar um termo de compromisso nesse momento e aí enviar as informações para a secretaria. Tá? Aí a secretaria vai validar o plano de atendimento escolar e encaminhar para o MEC. Então, o plano de atendimento escolar tem que ser validado pela Secretaria de Educação, a qual a escola é vinculada, antes do encaminhamento ao MEC. Ok? A gente tendo acesso ao plano de atendimento escolar validado, a gente autoriza o repasse junto ao FNDE. Pode passar o slide. Então, esse é o eixo de apoio técnico financeiro. O outro eixo é o eixo de valorização de boas práticas. Então, nesse eixo vão ser contempladas escolas que tenham conseguido diminuir efetivamente os percentuais de estudantes nos níveis mais baixos de proficiência do SAEB. Então, a gente vai considerar para esse eixo o SAEB, mas com o recorte pensando naquelas estratégias, naquele esforço da unidade escolar e da secretaria em diminuir os percentuais de estudantes nos índices mais baixos. Esse indicador ainda está em construção, assim que ele tiver, a gente ainda está em discussão, pensando bem como que vai ser esse indicador, para considerar as especificidades regionais, para que a gente não tenha um indicador que aumente as desigualdades ao invés de diminuir, porque o nosso objetivo aqui é induzir e impulsionar estratégias para diminuição justamente dessas desigualdades de aprendizagem que a gente enfrenta na sala de aula, né, e no nível da escola. Então, a gente tem aí dois tipos ele deve ser baseado tanto num percentual absoluto de estudantes concentrados nesses níveis de proficiência de 0 a 4 e também
um percentual relativo, uma quantidade de escolas que teve um esforço aí de diminuir esse percentual comparando as duas edições do SAEB. Esse indicador, esse eixo, ele considera o SAEB de 2021, então o repasse para esse eixo está previsto para o ano de 2022. Então a gente tem aí uma parcela única de R$ 5.000 que vai ser disponível, que vai ser repassado para essas escolas que também deverão preencher o PDDE interativo. E a gente espera, a partir dessa listagem, também divulgar boas práticas, elaborar, de repente, um repositório onde a gente possa incluir estratégias que têm sido realizadas por essas escolas para diminuir essas desigualdades de aprendizagem. Certo? Esse, então, é o eixo de valorização de boas práticas. Todas as escolas que atendem os anos finais do ensino fundamental podem participar desse eixo. Precisam necessariamente participar do SAEB, ok? Esse é o único limitador aí. E o último eixo, que é o eixo inovação, ele é um eixo voltado para estimular as redes na elaboração e implementação de novos modelos pedagógicos. Então, a nossa proposta para o eixo inovação é ampliar a discussão sobre a organização dos anos finais do ensino fundamental em todos os seus aspectos, organização de tempos, espaços, formação dos profissionais, o currículo. Então, a gente espera ter tanto eventos, estudos, seminários, essa produção colaborativa junto às redes, mas também vai haver o fomento de projetos inovadores. Então, aqui a gente vai ter um edital de projetos inovadores que vai apoiar um número aí de pelo menos 54 escolas proponentes. Essas escolas devem propor o projeto em parceria com a secretaria, junto à Secretaria de Educação a qual elas estão vinculadas. Vão ser contempladas tanto escolas estaduais como municipais, numa distribuição igualitária de recursos entre os estados. Então, a gente tem aí até R$ 100.000 por projetos a serem repassados por ano durante um período de 5 anos. Esses projetos devem, então, serem inscritos em um edital que deve ser lançado ainda esse ano, e aí a gente vai ter uma comissão que vai avaliar todos esses projetos, né, conforme as características aí do edital, e disponibilizar, então, a relação de escolas que vão ser contempladas com esse recurso, que também vai ser repassado via PDDE, e aí a gente vai ter o mesmo processo de inclusão do plano de atendimento escolar no PDDE, validação por meio das secretarias, enfim, todo esse processo também vai ser necessário. Por fim, a gente trouxe aqui um pouco os dados de adesão do Estado de São Paulo, né? Então, a gente tem aí a quantidade de escolas, a gente vê que existe um número enorme de escolas dos anos finais, 5.543, né? Uma concentração grande no estado. Dessas escolas, 938 são escolas elegíveis para o primeiro eixo, que é o eixo de apoio técnico financeiro, que foi mencionado aqui. Então, e dessas 938, 616 são escolas estaduais, tá? A gente tem uma quantidade maior de escolas que preenchem o requisito das escolas sem IDEB, né? As escolas municipais, que é esse número de 322, elas estão distribuídas em 113 municípios. A gente tem algumas dessas escolas elegíveis que não possuem unidade executora. Então, no momento da indicação das escolas, a gente tem orientado as secretarias de educação a observarem duas questões principais. Uma delas é se a escola continua oferecendo os anos finais esse ano de 2021, porque o nosso dado ele é do censo 2020, então pode ter acontecido alguma alteração a respeito dessa oferta. Então, é importante que a secretaria observe isso e também observe se a escola tem unidade executora. Então, a gente tem disponibilizado, tanto para a Undime quanto para secretarias, para a Secretaria de Estado, a lista de escolas que estão sem unidade executora, para que vocês avaliem se é o caso de instituir a unidade executora. A gente até fez uma
uma divulgação semana passada sobre como instituir essas unidades executoras, mas no site do FNDE também existe um manual explicando, e também o último evento que foi realizado pelo FNDE explicando as ações agregadas do PDDE, houve uma palestra específica falando inclusive sobre a constituição de consórcios para a instituição das unidades executoras. Então a gente sabe que quando as escolas são muito pequenininhas, tem menos de 50 estudantes matriculados, essas escolas devem criar consórcios para instituir a unidade executora, e aí então precisa que a secretaria avalie se isso vai ser possível realizar esse ano, senão também será necessário retirar as escolas da indicação. Por quê? Porque o programa ele vai efetuar os seus repasses nos moldes operacionais do PDDE. E a ação Dinheiro Direto na Escola, um dos requisitos para que esses repasses ocorram é justamente que a escola possua essa unidade executora. Então, é importante, porque mesmo que o Estado indique as escolas, se elas não tiverem a unidade executora, aí a gente não vai conseguir efetivar o repasse financeiro, tá bom? Pode passar, aqui é só um panorama, o último slide, mostrando um pouquinho dos municípios que já realizaram adesão. Então a gente já tem alguns municípios do estado de São Paulo que já realizaram adesão e já fizeram algumas indicações da escola. Lembrando que a adesão deve ser realizada até o dia 28 de maio, a gente não deve ter dilação desse prazo, porque a gente já está num percentual alto de adesões aqui, então é importante a gente cumprir. A adesão é realizada dentro do CIMEC, no módulo PAR 4, ok? A gente tem no site do programa um tutorialzinho que explica um pouquinho de como que é feita, realizada essa adesão. Bom, aí no caso de vocês, a Patrícia vai explicar um pouquinho, né? A adesão é feita pela Secretaria de Educação Estadual, então eu vou passar a palavra aqui para ela e estou à disposição para a gente poder tirar as dúvidas e conversar a respeito das demandas que vocês tiverem, esclarecer qualquer ponto que não ficou claro. Perfeito, Miriam. Muito obrigada pela explanação. E eu acho que, assim, ao longo desse último ano, a Secretaria veio desenvolvendo várias ações, até como enfrentamento aos impactos causados pela pandemia. E eu acho que, nesse momento, ter o programa Brasil na Escola, ele vai poder dar apoio para várias das frentes que a gente tem hoje em desenvolvimento, e é super importante, inclusive, que a gente possa articular. E aí, nesse sentido, por um exemplo, no eixo de apoio técnico e financeiro, quando a gente fala sobre realizar busca ativa daqueles alunos que têm maior chance de evadir da escola ou abandonar a escola, que a gente consiga reforçar, inclusive, e colocar quais são as nossas ações de busca ativa, quais foram as melhores práticas desenvolvidas até aqui, né, dentro do nosso plano de atendimento escolar. Então, nesse momento, o que a gente gostaria mesmo era que vocês estivessem cientes sobre quais são os eixos do programa, entender um pouco das especificidades que ele vai trazer, para que a gente comece a articular, pensar em como que as nossas ações estariam sendo, de alguma forma, fomentadas pelo programa, como que a gente consegue apoiar as nossas ações até aqui pelo desdobramento do programa. Então, busca ativa, obviamente, é um deles. A gente, ao longo do tempo, vem com um processo de melhoria contínua, de construção de planos com o MMR. As escolas elas costumam determinar metas e costumam desenhar estratégias. Nesse momento, o que a gente acha importante também é que esse plano de atendimento escolar ele esteja articulado com as ações do MMR para garantir o apoio técnico financeiro. Uma das coisas que eu gostei muito, até que você reforçou na sua fala, Miriam, é a questão da unidade executora. Muito provavelmente vamos apontar, né, algumas escolas que ainda não têm a unidade executora formada, e muito provavelmente a gente vai tentar fazer isso em paralelo para que dê oportunidade para as escolas conseguirem constituir as suas unidades executoras e não ficarem de fora do programa. Então, é super importante também que vocês estejam cientes dessa necessidade, já que o recurso
vai vir, né, via PDDE. Então, é importante também que a gente deixe o canal aberto para dialogar, tirar dúvidas e apoiar vocês no processo. Uma outra ação que é importante de ser pensada enquanto rede, enquanto secretaria como um todo, e colocando todos os entes envolvidos, a aprovação do plano de atendimento escolar, ele deve envolver as diretorias de ensino também. Então, é importante que a meta que foi estabelecida pela escola, ela faça sentido, ela esteja atrelada ao objetivo que está sendo proposto pelo plano da escola, e as diretorias de ensino vão apoiar na hora de fazer a avaliação e a validação ou não desse plano. E, se eu não me engano, é um dos pré-requisitos, né, que as escolas incluam esse plano como uma resposta para participar. Então, não bastaria apenas a secretaria apontar à escola que está apta a participar do programa. É necessário que a escola faça a contrapartida do envio do plano, para que aí sim ela possa manifestar interesse de participar. E, bom, obviamente, a gente sabe que esse programa, sendo bastante abrangente e se estendendo por mais de ano, né, ele vai até 2022, a execução, nós vamos sempre registrar e vamos sempre reforçar as comunicações, entrar em contato, se houver necessidade de tirar dúvidas particulares, criar uma live específica para alguns temas, nós faremos isso. A comunicação ela vai ser reforçada sempre pelo boletim COPED, com os prazos. O e-mail do centro, do Cefaf, no caso, ele pode ser uma grande porta para tirar dúvidas mais relacionadas ao programa, e o que a gente não conseguir resolver da forma pedagógica, a gente encaminha para setores da secretaria que seriam responsáveis. Então, nesse momento, a ideia é que todos possam ter ciência do programa, acessar a página, acessar a portaria que foi publicada, começar a ter contato, uma vez que a gente está em processo de adesão para o Estado. Os municípios, a gente tem acompanhado também via Undime e via subsecretaria, a gente tem visto a adesão dos municípios também. Então, tem sido bem bacana acompanhar esse processo como um todo. E eu não sei, Miriam, se você tem alguma dúvida mais frequente que costuma aparecer, coisas que a gente deveria ter em mente e que possam não ter passado agora na nossa fala, na nossa apresentação. Por um exemplo, eu mencionei que o programa ele vai até 2022. A gente tem aí um objetivo grande. Eu não sei quando que sairia, por um exemplo, o edital para inovação, se a gente já tem algumas datas assim estabelecidas. Eu vou esclarecer isso sim, Patrícia, eu pensei justamente nisso. Bom, o programa, ele, na verdade, a resolução não tem uma data para finalizar o programa, né? Ele foi pensado para o eixo apoio técnico e financeiro em um ciclo de 2 anos, porque é o período aí daquele cronograma de repasse que a gente mencionou. Mas a gente teria uma repactuação no início de 2023, é isso que está previsto, tá? Inclusive em termos orçamentários, o que está aqui em termos de previsão é que a gente teria então um segundo ciclo 2023-2024, e no caso do eixo inovação, as escolas vão receber esse recurso durante 5 anos, então pelo menos 5 anos, é um edital que vai compreender pelo menos 5 anos aí de acompanhamento e de repasse para essas escolas. A gente sabe que tem uma série de dificuldades às vezes, para a execução desses recursos, que às vezes esses recursos que a gente precisa de uma orientação e um acompanhamento mais próximo, então a gente tem feito muitas parcerias com a FNDE, trabalhado nessas demandas bem pontuais, então eu queria reforçar que no caso de vocês identificarem essas dificuldades na execução dos recursos, inclusive para o edital inovação, que é um volume grande, né, de recursos, R$100 mil por ano, durante 5 anos, até R$100 mil, né, por ano, durante 5 anos, a gente vai trabalhar para efetivamente resolver essas questões mais administrativas e para ser possível a aplicação efetiva, né? O que a gente está muito preocupado é que esse recurso de fato chegue nas escolas, por isso que nesse momento a gente está trabalhando
com a orientação sobre a instituição da unidade executora. Isso vai ser positivo não só para o Brasil na Escola, mas para todos os programas federais, todas as ações agregadas que utilizam os modos operacionais do PDDE. Então, a gente está falando de educação conectada, no caso, ano passado teve o emergencial, esse ano agora já foi publicado a resolução do tempo de aprender. Então, para qualquer uma dessas ações agregadas, é importante que a escola esteja com sua unidade executora instituída, inclusive para o recebimento do PDDE básico. Mas assim que a gente finalizar esse processo de adesão, a gente também vai auxiliar as escolas, junto com o FNDE, nas pendências de prestação de contas, porque a gente tem uma pesquisa que foi realizada no âmbito do PDDE que mostrou que 15% dos recursos que são autorizados aqui pelo MEC não chegam nas escolas por pendências de prestação de contas. Então, também é importante que a gente apoie essas escolas a regularizarem essa situação, porque mesmo que elas entrem, o que a gente quer garantir é que uma vez que a gente tem um recurso aqui, a gente autoriza o recurso, que elas recebam efetivamente esse recurso lá na ponta. E aí, para isso, elas precisam estar realmente regulares na prestação de contas junto ao FNDE. Então, da mesma forma que a gente está aqui trabalhando numa articulação sobre as unidades executoras, a gente vai trabalhar junto com as secretarias, junto com vocês, para identificar as escolas que estão com pendência de prestação de contas e fazer uma ação de regularização dessas pendências, para que elas possam efetivamente receber o recurso. Caso a gente não consiga efetuar o repasse, né, a portaria trouxe uma previsão de redistribuição desse recurso, para que a gente não fique com o recurso parado, disponível lá. Hoje a gente fez, inclusive, um levantamento aqui para a conta do PDDE Qualidade e a conta do PDDE Educação Integral, né, que era a conta que recepcionava os recursos do Mais Educação e Novo Mais Educação, e a gente tem uma quantidade enorme de recursos, milhões, né, centenas de milhões de reais, que já estão disponíveis nas contas das escolas. A gente vai orientar essa utilização desse recurso, mas a gente espera que também o recurso do Brasil na Escola chegue e seja executado pela escola, convertido em melhoria da aprendizagem. Então, queria reforçar essa questão da importância da gente observar e acompanhar. A gente tem feito muito esse trabalho, levantando os dados, fornecendo todos os dados que vocês precisarem para fazer esse acompanhamento junto às escolas. A gente quer muito poder contribuir para apoiar. Então, em termos de prazo para o programa, a gente não tem aí um prazo de finalizar o programa. A gente tem uma previsão de que o eixo apoio técnico financeiro aconteça a cada 2 anos, mas o eixo de valorização de boas práticas depende aí das edições do SAEB, e o eixo inovação é um edital que deve sair ainda esse ano. Já respondendo a pergunta da Patrícia também, a previsão é que o edital saia esse ano, tá? Ele vai ser discutido, ele já está, a gente já minutou, mas ele ainda precisa ser discutido junto com o DIME e com o CONSED. Após essa discussão e a validação de todos os procedimentos, a gente está também começando a preparar a questão do sistema, que vai receber os projetos, as inscrições, e aí a gente deve lançar o edital e ainda a expectativa é que a gente realize a seleção ainda esse ano para iniciar o repasse para as escolas. Ok? Perfeito, Miriam. E uma curiosidade, né, uma coisa legal do programa que a gente consegue perceber é que ele acaba, pelos 3 eixos, ele acaba abarcando muitas escolas, né? Tanto as escolas que estão com defasagem, pelo apoio técnico e financeiro, então aquelas escolas que não estavam conseguindo atender às metas de aprendizagem ou de fluxo escolar. Então, a gente tem uma parte do programa olhando especificamente para essas escolas e propondo, incentivando elas, e, ao mesmo tempo, a gente olha para aquelas escolas que conseguiram fazer um salto, que conseguiram trazer a aprendizagem para um índice maior, e mesmo aquelas que já estão na ponta, para que elas possam trazer as boas práticas, o que está dando certo. Então, nesse momento, eu acho que é importante a gente perceber que não tem um foco apenas nas escolas prioritárias ou nas escolas que estavam com alguma defasagem, mas a gente também está tentando valorizar as escolas que conseguiram recuperar a aprendizagem ao longo do tempo, que conseguiram fazer esse salto.
Então, é importante a gente destacar isso também, e que no caso da inovação, do eixo da inovação, não teria uma contrapartida do SAEB, ou teria uma contrapartida do SAEB? Não, no eixo inovação, a única coisa é que a escola ofereça os anos finais, né? Então, a escola precisa oferecer os anos finais do ensino fundamental e fazer a inscrição propondo o projeto inovador. Como que vai ser um pouquinho, talvez, do edital, explicando um pouquinho do edital para vocês. A escola vai, junto com a Secretaria de Educação, montar um projeto básico de um projeto inovador que contemple a organização pedagógica da escola, que contemple a organização dos tempos e espaços, uma proposta inovadora da utilização de tecnologia, se for o caso, apresentar também uma proposta de sustentabilidade para o projeto, né? Isso é muito importante, possibilidade de replicar esse projeto em outros ambientes, em outros contextos. Então, esse projeto básico vai ser submetido dentro de um sistema com todas essas informações, os objetivos, as metas, da mesma forma, como que a escola pretende aplicar o recurso que vai ser recebido. A gente vai poder ter tanto despesa de capital como despesa de custeio, tá? Então, vai explicar por que ela acredita que esse é um projeto inovador, né, o que ele tem de diferente e como ele vai impactar a permanência e a aprendizagem. Então, lembrando que a nossa bússola aí é justamente trabalhar estratégias de permanência e aprendizagem, então como que ele garante essa qualidade da educação e a permanência e a qualidade nessa etapa de ensino. E aí a gente espera ver projetos bem inovadores, que tragam propostas assim que ainda não foram pensadas ou que estão dando certo. E aí a gente vai passar isso vai passar por uma comissão, né? Tem alguns critérios, isso vai estar disponível no edital, vai estar estabelecido direitinho. E a gente teria, então, uma lista dessas escolas que vão ser contempladas com o fomento, né? A gente tem trabalhado muito aqui para tentar algumas parcerias que nos possibilitem ampliar a lista de escolas, não só 54. A gente tem, na verdade, um limite mais orçamentário, então a gente tem 200 mil por estado, por ano, né? Porque a gente pensou em torno de 2 escolas, mas se a gente tiver projetos que não cheguem a 100 mil reais, por exemplo, a gente pode, de repente, contemplar outras escolas. Então esse é o nosso limite aí orçamentário para esse eixo específico, mas também a gente tem feito algumas articulações e conversado na possibilidade de termos parceiros. É importante também mencionar que nesse projeto a gente espera que a escola tenha aí uma comissão que vai gerenciar esse programa, porque a gente tem que pensar muito justamente na sustentabilidade do programa, na continuidade durante esse período de 5 anos, né? E que tenha também instituições parceiras que possam apoiar tecnicamente a implementação. E essas instituições podem ser tanto universidades, institutos federais, organismos internacionais, instituições do terceiro setor, que possam também contribuir tecnicamente para a implementação desse projeto inovador na escola. Então, e aí a gente vai estar fazendo um acompanhamento desses projetos, da aplicação desses projetos e como isso tem impactado a melhoria da aprendizagem, avaliando a implementação dos projetos. E tudo isso é subsídio para a gente fazer uma discussão ampla junto das redes de ensino, e aí a gente pensa que é muito importante o engajamento de todas as redes. O Estado de São Paulo aí tem inúmeras iniciativas, vanguardistas em muitas inovações, em muitas discussões, tem um levantamento de dados muito robusto, né? Então a gente espera muito contar com vocês também para essa discussão, principalmente sobre como a gente deve repensar os anos finais do ensino fundamental e na sua organização, na sua proposta pedagógica. É uma etapa que tem, que tem grandes desafios. A gente vê pelos indicadores nacionais
que a gente tem indicadores que estão realmente, não acompanham as melhorias dos anos iniciais, né, do ensino fundamental. A gente já tem aí há um tempo que não consegue, por exemplo, atingir as metas do IDEB nos anos finais. Então, a gente sabe que tem toda uma organização diferenciada, é uma fase da vida também desafiadora para esses adolescentes. São escolas que recepcionam estudantes de diversas outras escolas. No caso das escolas estaduais, possivelmente, inclusive, recepcionam estudantes que estavam vinculados às redes municipais. Então, tudo isso traz um desafio muito grande para essa etapa, uma complexidade. E a gente percebe que não é só uma questão de temporária, mas é algo mais estrutural para essa etapa. É claro que a gente deve considerar também outros fatores, como por isso que a gente pensa também em trabalhar muito com escolas que atendem populações mais vulneráveis, mas a gente vê que essa etapa, pela dinâmica, pela própria dinâmica dela, ela tem alguns desafios que são muito específicos. Então, o programa ele visa também jogar luz sobre esses desafios, iniciar uma discussão, iniciar estudos, promover espaços de diálogo sobre esses desafios, sobre essas especificidades dos anos finais. Nesse sentido, eu acho que é muito importante, de forma indiscriminada, a participação de todas as redes estaduais e municipais para contribuir também para essa discussão, que ela é ainda mais ampla, né, e não necessariamente está vinculada a um repasse financeiro ali para algumas escolas. Perfeito, Miriam. E aí, eu não sei se tem alguma pergunta que geralmente apareça, por um exemplo, quando você faz a apresentação para outros estados, sendo um programa nacional, né? Então a gente percebe que tem bastante engajamento e até pelo mapa que você apresentou, dava para perceber também quais são os estados e municípios que têm maior número de escolas aptas para participar do primeiro eixo, né, de apoio técnico e financeiro, mas não necessariamente teria essa correlação com os outros dois eixos, seria só com esse primeiro. E eu não sei se tem alguma questão que costuma surgir que seria interessante a gente trazer aqui. Há algumas questões que aparecem muito, que talvez a gente pudesse enfatizar. Na parte de adesão, essa necessidade de que, aí no caso de vocês, né, que são a Secretaria de Educação, vocês têm escolas elegíveis, mas pode acontecer de algum município não ter escola elegível para o eixo apoio técnico e financeiro. Então, ele tem que realizar a adesão, ele deve, se quiser participar do eixo de valorização de boas práticas e do eixo inovação, é importante que ele realize a adesão. Então, se o município ou o estado tiver escola dos anos finais, participe do programa, realize sua adesão, mesmo que você não tenha uma escola indicada para o eixo apoio técnico e financeiro, porque para a participação no eixo de valorização de boas práticas e inovação também é necessária, condição necessária a adesão via o CIMEC. Ok? Então, essa é uma dúvida que é bem frequente, que aparece muitas vezes aqui. Uma outra dúvida que tem aparecido muito é a respeito das finalidades para a utilização do recurso do eixo apoio técnico e financeiro. Então, surgem muitas dúvidas se as escolas poderão utilizar para despesa de capital, por exemplo. Então, a gente, na parcela única, aquela parcela de R$10 mil, a escola vai poder, no momento que ela fizer o plano de atendimento escolar dela, no PDD interativo, ela vai poder indicar o percentual daquela parcela que ela quer para despesa de capital. Então, ela pode colocar até os R$10 mil. Ela pode colocar, eu quero 10%, 20%, 30%, não sei, até 100% dessa parcela única de R$10 mil poderá ser utilizada para despesa de capital. Ela tem que fazer isso no momento do plano de atendimento escolar, tá? Quando ela faz isso, e a gente como essa parcela ela vai ser repassada logo após a finalização do plano de atendimento escolar, essa é uma coisa que ela não pode mudar no ciclo de monitoramento. Então, quando ela disse, eu vou usar 100%, R$10 mil em capital, quando eu for fazer o meu monitoramento, quando ela for fazer o monitoramento dela, ela vai poder fazer um ajuste no plano para indicação do insumo, mas o recurso continua sendo de capital. Então, é muito importante observar
isso dentro do planejamento da unidade escolar. A parcela variável de R$ 150 por estudante, ela é toda despesa de custeio, então ela vai ser toda despesa de custeio. Isso significa que a escola vai utilizar para aquisição de materiais de consumo, para contratação de serviços, mas para esse tipo de finalidade, tá? A despesa de capital é para aquela aquisição de materiais permanentes, né? Tudo isso também está disponível no caderno técnico que a gente deve publicar ainda esse mês. A gente está revisando o texto e iniciando a diagramação para disponibilizar para vocês todas essas questões mais operacionais. Então, dentro das finalidades é isso. Reforçar também a importância durante o mês de junho, a gente vai estar discutindo com as secretarias, discutindo com vocês, se vocês acharem interessante envolver, de repente, uma reunião mais técnica com as regionais de vocês, a gente pode fazer isso, conversando um pouquinho sobre essas finalidades, sobre as propostas, como colocar essas estratégias dentro do plano de atendimento escolar, como orientar as escolas. Então, a gente vai estar trabalhando justamente com os entes e com a Secretaria de Educação, aí no caso específico de vocês, explicando cada uma das etapas da elaboração do plano de atendimento escolar, para que quando a gente abrir o sistema do PDD interativo e as escolas puderem efetivar o seu plano de atendimento escolar, vocês estejam preparados a apoiá-las e orientá-las, porque possivelmente elas vão buscar primeiro as regionais e as secretarias de educação, né? Então, a gente, durante o mês de junho, é esse o nosso foco. Agora a gente está enfatizando muito a questão da adesão, mas no mês de junho a gente vai trabalhar justamente o planejamento das ações, como apoiar as escolas nesse planejamento. Ok? Essa também é uma dúvida que tem aparecido bastante nas interações, né, junto com as secretarias. Perfeito, Miriam. Acho que é isso, Patrícia. Eu acho que outras dúvidas que possam surgir, elas vão ser direcionadas, como eu mencionei, pelo e-mail institucional do Centro de Anos Finais. Essa live, ela ficou registrada, gravada, a gente deve divulgar também via boletim Coped, com as maiores informações e reforçando, trazendo os documentos que a gente tiver, a apresentação também para poder reforçar, né, a comunicação que foi feita, e se alguém tiver perdido a live, poder aproveitar e assisti-la novamente. Então, acredito que outras dúvidas que surjam ao longo do processo, a gente consiga ir conversando e sanando ao longo do tempo. Queria agradecer muitíssimo, inclusive, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, de poder fazer esse apoio também, de trazer a comunicação do programa. E, na verdade, estamos todos muito próximos e juntos nessa. Acho que esse programa é algo que era bastante esperado, pelos anos finais estarem nessa etapa de transição entre anos iniciais e o ensino médio, e a gente percebe muitos desafios ainda. Já percebia antes da pandemia, com a pandemia. Então, um aluno que está saindo hoje de anos iniciais e entrando nos anos finais, ele vai precisar de bastante apoio. Então, é algo super relevante da gente estar discutindo e da gente ter a oportunidade de participar. Então, acho que, nesse momento, engajamento, curiosidade e vontade de participar são o que vão nortear a gente para o sucesso do programa. Então, queria agradecer muito a sua disponibilidade, Miriam. Obrigada, Patrícia. Eu que quero agradecer a parceria da Secretaria de Educação de São Paulo. Para a gente tem sido muito importante essa interação com cada uma das secretarias, porque ela nos permite identificar as especificidades de cada estado. A gente sabe que o Brasil é enorme, então os estados eles têm diferentes demandas, diferentes desafios, e a possibilidade da gente interagir de forma bem personalizada nos permite flexibilizar e tornar o programa realmente algo que apoie as redes e que seja que responda às demandas específicas de vocês, porque é um programa que está chegando, mas a gente sabe que todas as secretarias têm um trabalho, uma história de trabalho nos anos finais, e a gente não quer desconsiderar tudo isso. A gente está realmente para auxiliar, apoiar a melhoria da qualidade da educação, e essa discussão a respeito dessa etapa que é tão importante e, como você falou, foi fortemente impactada pela pandemia, né? A gente olha para os indicadores e vê que a gente teve enorme desmotivação, os indicadores mais complicados
justamente estão mostrando a dificuldade dos anos finais no ensino fundamental. Então, a gente tem uma etapa que já tem uma participação menor da família, por exemplo, no acompanhamento, uma etapa ainda com muita dificuldade de conectividade, o momento ali de ansiedade e de cobrança, e esse momento da adolescência, né, do início da adolescência também é muito desafiador. Então, tudo isso conta muito para a gente poder juntar esses esforços e trabalhar junto com os estados. E aí, abrir esse canal de comunicação, dialogar de forma personalizada com cada estado tem sido muito especial dentro do programa, e a gente tem valorizado muito isso, espera que a gente continue assim durante todo o programa. Então, obrigada pelo convite, e por favor, a gente está à disposição na coordenação do ensino fundamental para o que vocês precisarem. A gente está aqui para contribuir e apoiar. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos e todas. Obrigada, Miriam. E mais uma vez, estamos aqui também à disposição para casos de dúvida. Agradeço mais uma vez a sua participação, Miriam, e a gente se vê numa próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.